o que é doido é... Aí ela foi abrindo aos poucos para outras pessoas fazerem coisas lá o próprio Adnet fez coisas muito legais na Globo, depois o Bruno Mazeu. Então ela tá modernizando, eu acho, mas ao mesmo tempo não, né? Porque o humor deu uma... acho que o Globo não entendeu o potencial, eu acho, do humor, sabe? Acha que agora o humor é uma coisa que já tá na internet, que não dá... Acho que eles não É uma pena. conseguiriam fazer, porque ia ser tanta gente para aprovar uma Tem simples isso. piada Exatamente. que só sai ali na Uhum, hora. tem algo do humor que a graça dele tá no risco mesmo. Sim. E eles não querem correr esse risco, né? E aí acaba, não tem mais humor. Não tem mais, olha que coisa triste. É. Uma emissora Daquele sem tamanho, humor, daquele tamanho. sem programa de humor. Eu acho, nós que crescemos assistindo o humor da Globo, né? Porque a gente Mas é datado, né? Porque outro dia eu fui ver, marcou muito a minha infância o TV Pirata. Aí eu fui ver outro dia, eu não ria de nada. Tem aquilo abriu porta pra muita coisa. Era muito moderno e porrada na época. Mas o humor é foda. Pô, é foda a gente trabalhar com um negócio que apodrece, né, Tati? A gente sabe. Ele envelhece que nem um mamão, que nem um melão. Assim, em 1 segundo o negócio tá... Virou brega. Virou Aquelas horrível. dancinhas do Cacete e Planeta que eles faziam com sátira política. Pois é. Aquilo hoje em dia parece que é alguém tirando sarro de um programa ruim. Eu acho que os primeiros vídeos do Porta já estão meio estranhos também. Alguns a gente vê, fala, tem 10 anos, mas já... O humor é foda, porque o humor é filho do seu tempo. É triste isso, pensar que não existe nenhum humorista incompreendido em seu tempo. Não existe nenhum Van Gogh do humor, sabe? Aquele cara era genial, mas ninguém nunca entendeu. E agora estão descobrindo as piadas daquele comediante. Não tem. O humor só existe se for bom no seu tempo. Exato. E aí, frequentemente... Morreu pobre, mas 20 anos redescobriram era um grande humorista. Não tem mesmo. Não existe. Muito pelo contrário. Tem a geração que tá chegando não sabe o que é Chico Anísio. É muito triste isso. Não sabe, porque ele fazia humor pro seu tempo. Algumas coisas você vai resgatar e vão ser boas. Sim. Tem um tipo de humor que, em geral, eu acho que pro humor, até, o que faz, né, uma piada transcender o seu tempo? Em geral, acho que ela toca alguma coisa de humano, não é? O Barbosa, do Aquilo TV Pirata, aquilo era o único tipo de humor que eu acho que atravessa todas as gerações, que é a bobeira. A bobeira. A bobeira não tem verdade. Barbosa. Outro dia eu fiz isso pro meu namorado, 15 anos mais novo, ele falou pra mim, você tá tendo um AVC? Eu falei, você não sabe quem é o Barbosa? Ele falou, não tenho a menor ideia. Aí eu listei tudo que ele não sabia, eu fiquei um pouco chocada. Não sabe, por exemplo, que o avião caiu com Mamonas inteiro. Não sabe nem quem é Mamonas. Eu tô preocupado com a idade dele. Ele 15 é de anos maior? Mas ele é de maior? Ele tá dentro da lei o namoro. Tá. Ele é de 93. Uau! Você pegou pra criar mesmo. Peguei. Ele não sabia. Por exemplo, Princesa Diana, não caiu uma lágrima. Ele nem sabe? vivia. Nem não vivia. Brinca. Cena, então, nem se fala. Cena, ele só sabe porque alguém contou pra ele. Não chorou. Aí eu 11 fui de indo... setembro, ele tava na creche. Olha... Que loucura. Todo mundo lembra onde estava 11 de setembro. Ele não, pois a memória aos 3 anos de idade, ela... Que loucura, Tati. E aí eu fui fazendo uma lista de tudo que ele não tinha vivido, até que eu cheguei o Homem na Lua. Aí ele olhou pra mim e falou, aí você tá ficando louca, porque você também não era viva. Mas eu fui me achando tão velha fazendo a lista, que eu cheguei... Você já botou ali... Eu já falei, o Homem na Lua não viu. Ele nem você. Mas enfim, me perdi. Porta. E agora virou uma... Os podcasts você faz pelo Porta, é uma produtora que você vai fazendo tudo. O Porta, ele é esse lugar que a gente hoje usa para fazer tudo que a gente quer, da maneira que a gente quer, porque a gente não precisa mais de uma produtora. Então, o Greg News era Porta, o Que História é Essa, Porchat é do Porta. O Não Importa, nosso podcast, meu João, é do Porta, mas tudo, a gente entendeu que o Porta não é só um lugar para fazer sketch, mas que é uma produtora mesmo, que consegue fazer tudo. É muito incrível isso, porque aí você não depende de mídia, de emissora, de... Não! Porque é tão difícil vender coisa para streaming, para Globo, para Globoplay. É assim, eu comecei a fazer um monte de podcast, porque eu tinha um monte de ideia e ficava tudo numa fila de aprovação em todos os... Eu lembro que uma vez eu vendi uma série para HBO, eu falei, não acredito, que eu tô há 10 anos tentando vender alguma coisa. Tá vendido. Amanhã você assina o contrato. No dia seguinte demitiram o cara que que eles demitem um andar inteiro de repente. E aí? É uma chatice. Isso é uma loucura. É uma loucura. A gente aconteceu a mesma coisa comigo no HBO também. Sério, com nossa amiga Manu Cantuária. Nossa, como eu amo. É brilhante. Delícia, né? De pessoa, de escritor, de roteirista. A gente fez uma série. O Murilo Hauser, que é aquele roteirista incrível, o Heitor Lorega. Sentamos jogando uma série inteira, cara. Série. Não é que a gente fez a escaleta. Não. Criou a série um negócio. foi aprovada a sinopse, depois foi aprovada a escaleta, depois foi aprovado o piloto, depois foi aprovada a série inteira, o texto inteiro. Greenlight, Daniela Thomas ia dirigir. Incrível, São Paulo, noite tal, um mês antes da gravação e
Demitiu a galera. O cara que aprovou já não Será tá que é o mais. mesmo cara? Eu já Deve não ser. lembro o nome do que aprovou. Tinha um cara genial na HBO, que era o Beto Rios, será que era ele? Acho que é esse aí. O Beto era um cara, ele que possibilitou o Greg News. Não existiria Greg News se não fosse ele. Não existiria um monte de coisa muito legal da HBO se não fosse esse cara que apostava no E essa criativo. galera, esses executivos que aprovam coisas em streaming, agora eu vou realmente acabar com a minha carreira. Os bons vão saindo e vai entrando uma galera que estudou cinema, e aí é cheio de regras. Na página 18 falta uma piada na linha 4. Tá. Você tá vendo The Studio, né? Tô vendo. Uma delícia É bom aquilo, demais. é uma vingança, né? É muito bom. Tem Não aguento os executivos que estudaram cinema. Pois é, tem aquela frase do Frank Zappa, já viu o Frank Zappa falando disso? Não. Aquele músico maravilhoso, né? Aquele puta cantor, guitarrista tal dos anos 70, 80. Era um cara que falava assim, Frank Zappa dizia, quando eu comecei na indústria, os donos eram uns merdas, os grosseirões, broncos, que falavam assim, toma esse dinheiro, grava essa porra, não enche meu saco, tomara que o seu disco venda, e eu vou ficar com todo o dinheiro se ele vender, você vai se fuder. Era um horror. Hoje em dia são os caras que estudaram música, que tocam instrumentos, são sensíveis, dão várias sugestões, ouvem o álbum, dão várias sugestões. Gente, que saudade daqueles caras que não entendiam nada, sabe? Muito bom. E morre de saudade do executivo que falava, muito faz bom. aí. Vai lá, eu não toma o sei, eu dinheiro, não tenho a faz. menor ideia, você que é o artista, faz aí. Tem uma coisa do cara que dá, né, sugestões demais. Cara, confiança no artístico, tudo que presta. A HBO é a HBO, esse canal incrível que tem as séries mais, né, maneiras, eu acho, talvez ainda até hoje. Sim. Muito porque investiu na liberdade do artístico a vida inteira. É um Sim. lugar em que o artista Cara, podia e o criar. Greg News era muito bom. É muito legal, Você não né? vai fazer pelo Porta? Eu queria fazer de novo, mas o problema do Greg News é que ele precisa de grana pra acontecer, no sentido que a gente precisa de uma equipe. Não dá pra fazer eu só. Parecia que era eu, né? Porque o roteiro era muito bom. Isso. Mas era o Bruno Você Torturra. sabe que tem um monte de gente por trás, mas as pessoas, em geral, elas acham que eu chegava lá e falava. Então faz de novo. Mas tinha uma equipe muito grande, tinha umas 12 pessoas. E era uma delícia, o clima da redação era tão gostoso, porque a gente debatia muito as notícias, e debatia muitos temas, discordava. Todo mundo sugeria, então às vezes os jornalistas começaram a sugerir piadas e a gente começava a sugerir pauta. Tinha um intercâmbio, um clima muito gostoso que não dá pra fazer sem, sabe? Checagem, Mas uma tinha equipe menor? 2 checadoras, a Amanda Célio tinha Nossa, a era Inês bem... Garçoni, tinha que checar 2 fact-checks ali, fato, na hora, sabe? Checando tudo. Era uma equipona gostosa. Mas o Calmo Gente é você, o Bruno e a Alessandra? Bruno, Alessandra... e tem uma equipezinha pequena por trás, eles só na produção, porque a gente tá com o Clube do Livro. Hoje o Calmo Gente, a gente se paga sustenta ele pelo por causa do Clube do Livro e do Calma. E rolou? Tá super rolando, tá muito legal. Que vocês falam de uns livros muito incríveis. Uns livros muito legais, e aí é legal também esses temas. Ele é menorzinho, Entre né? para o Clube do Livro. Clube do Livro do Calmo Gente. Só livro bom. Eu vi que tem aquele que eu amo, aquele... Labatute. Labatute é bom, né? Ele é bom demais. Apesar, parece que ele é um nojo, né? Fofoca. Na Flip ele foi horror. Na Flip ele não queria dividir mesa, mas os livros são bons. Eles são muito bons. Esse Maniac é um livraço. É foda, Não, o Calmo Gente é muito bom. Mas o Calmo Gente é mais vocês ali fazendo... Não tem uma equipe que faz o roteiro. São vocês 3. Somos nós 3. Nós 3. Gente, o que é a Alessandra Rufino? A gente precisa falar sobre ela. É um fenômeno, ela né? é um fenômeno. Ela é. Ela sabe tudo, né? Tudo, sobre qualquer coisa. Qualquer assunto. Ela é, acho que um androide, um ser humano, assim. De vez em quando eu fico procurando... E de repente ela tá amamentando, falando de 9 assuntos. Mãe de 2 meninas. Eu queria muito ser amiga dela. Você me ajuda? Muito, claro. Ela é uma delícia, é uma grande amiga. Ela só tem um problema que é o seguinte, se você fala um projetinho pra ela, assim, no dia seguinte... Ela montou. Então você não pode brincar com ela. Calma, gente, é mesmo. Ela deve trabalhar nas férias, né? Não existe não trabalhar pra ela, sabe? Ela é o contrário da gente que só trabalha de zoeira, plano lúdico. Não, ela é... Greg, então aquela ideia que você teve... Orçamento, ela já vem com orçamento. Budget, um financiador, é foda, ela faz tudo acontecer. Você tem paciência para peça de 4, 5 horas? Por que tem gente que insiste em fazer peça de 4, 5 horas? Eu geralmente vou embora na metade. Acho muito difícil também, muito. Porque, cara, tem que valer, né? Pra você manter o cara 5 horas ali, amigo... Tem que fazer misturar um Cirque du Soleil com um stand-up de um cara com um puta drama, com uma história que vai... Tem que ter nit com nudez. Tem que ser uma mistura louca. Nunca me pegou nenhum. Deixa eu pensar. Tem uma que me pegou muito, só uma. Qual? Chorava, porque pega pelo pathos, né? Pela dor, que é os efêmeros do Teatro de Soleil, não do Cirque. O Teatro de Soleil era foda, porque era... Tocou fundo. Tocava fundo. E tinha, tipo, sobre 4 imigração, horas. junto com histórias tristíssimas... Era foda. Tinha 3 horas e pouco. Mas foi a peça mais longa que eu vi que me pegou, assim. Porque, de modo geral, gente, não dá... Toda peça que eu vou, não precisa nem ter 3 horas, é 4 horas. Eu falo,
podia tirar meia horinha. Quase Dava sempre. pra tirar meia horinha. Não tem nada que não fique melhor com meia horinha a menos. Eu acho, né? eu acho também. Eu penso isso fazendo a Você minha sabe peça. que eu vou falar uma coisa polêmica. Das melhores coisas que eu já vi, a peça que a Débora Falabella tá fazendo, o Prima Facie. Peção. Mas eu Podia acho que ter podia ter meia 10 horinha. minutos Não, a meia menos. hora eu tô exagerando, mas podia ter uns 15 a menos. Podia. Porque É muito bom, realmente. teve uma hora Débora é que... Porque como ela é um porradão, eu já tava numa angústia louca, com dor de estômago, Louca. chorando, eu já tava... Muito Tá, afetiva. eu já entendi a ideia da peça. Agora eu quero a vingança dela. Qual?